Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso projeto Jornadas. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre liderança e realização humana, tá certo? Primeira coisa que eu quero fazer para a gente começar aqui o nosso vídeo é estabelecer um pouquinho a diferença entre o líder e o chefe, tá certo? O chefe seria aquele gestor, aquele administrador baseado no modelo antigo, no paradigma antigo de gestão, certo? Muitas vezes esse chefe ele se foca o quê? Nos resultados, ele se foca no lucro, ele é uma pessoa que está mais orientada para si mesmo, para aquilo que ele acredita, para os seus mapas, valores e crenças. E o chefe ele tem uma característica que é mandar, não é? Então ele manda nas pessoas, ele vê as pessoas como seus subordinados, como seus concorrentes muitas vezes, não é? E ele trata todas as pessoas sob essa ideia de um controle, como se ele tivesse que utilizar o seu poder para subordinar as pessoas, tá bom? O chefe ele não sabe dar feedback para as pessoas, ele não sabe como se comunicar de uma maneira positiva, criativa, e muitas vezes ele tem como uma característica sua aquela ideia de brigar com as pessoas, né, para que elas de alguma forma atinjam os resultados, trabalham mais, façam mais. E muitas vezes, na verdade, aquela pessoa pode até mudar ali o comportamento na frente dele, mas como ele não tem uma verdadeira influência, muitas vezes as pessoas não seguem, não fazem, na verdade, acabam sabotando aquilo ali que ele está propondo como uma estratégia de desenvolvimento, de crescimento para a empresa, tá bom? Por outro lado, amigos e amigas, quem é o líder? O líder ele está baseado num novo modelo, num novo paradigma de gestão, tá certo? Então, o primeiro foco do líder é desenvolver as pessoas. Enquanto que o chefe se foca nos resultados, o líder ele se foca, às vezes de uma maneira natural, às vezes de uma maneira treinada, ele se foca nas pessoas, tá bom? Então, o chefe ele é treinado para quê? Para dar feedback de uma maneira correta, para poder dizer para a pessoa quais são os comportamentos esperados, por que ela ainda não está, o que é que ela já está fazendo de bom, o que é que ela não está fazendo ainda para atingir esse comportamento esperado. Ele sabe ouvir as pessoas, ele vê as pessoas como parceiros, como um time, como colaboradores, né? E ele vê nas crises uma oportunidade, enquanto que o chefe muitas vezes vê na crise o que? Uma situação de risco, uma situação de decadência, de falência, né? Então o líder ele conduz e influencia as pessoas. Ao invés do chefe que vê a empresa como eu, como meu, o líder vê como nós, não é? E ele está ali para orientar as pessoas para que elas atinjam aquele comportamento, aquele desempenho esperado, tá certo? Então, a grande função do líder, a principal função do líder é o serviço. Então, ele está ali para servir as pessoas. Já dizia lá o James Hunter no livro Monge e o Executivo que liderar é servir. E o maior líder de todos, muitas vezes, é aquele que serve a todos, que percebe que os seus clientes, tanto são aquelas pessoas que compram seu produto, seu serviço da organização, mas também existem os clientes internos. Então o líder ele percebe isso, que as pessoas que trabalham com ele são as principais peças, as pessoas mais importantes para se atingir um determinado resultado, tá certo? Então a ideia é que enquanto o chefe ele vence sozinho, o líder ele vence com as pessoas. Já dizia John Maxwell, grande autor da área da liderança, né? Então vencer com as pessoas é uma característica fundamental dos líderes, tá bom? José Roberto Marques, do IBC Coach, ele fala um pouquinho das habilidades do líder coach. Quais são as principais dessas habilidades? Justamente o líder coach é aquela pessoa que utiliza o coach como uma técnica refinada de liderança e ele tem as seguintes perspectivas. Ele é aberto às inovações, ele procura conhecer toda a organização, sabe dar feedback, sabe planejar, sabe motivar, sabe demitir e contratar pessoas, sabe valorizar as pessoas e avaliar as pessoas de uma maneira positiva, de uma maneira significativa, tá bom? O líder coach ele é criativo, ele é ético, ele é talentoso, ele é justo, ele procura ser comprometido e respeitoso com todas as pessoas na sua organização. Isso é uma busca de ser um melhor profissional. Ele utiliza as melhores técnicas e estratégias de tomadas de decisões e ele tem coragem para fazer aquilo que precisa ser feito
ele assume os riscos para o desenvolvimento de uma maneira inteligente, claro, para poder gerar esse desenvolvimento na organização, tá bom? O líder coach, ele sabe ouvir as pessoas e ele sabe fortalecer missão, visão e valores da organização com missão, visão e valores dos seus liderados, dos seus colaboradores, tá? Então, a ideia é que utilizando essas estratégias, utilizando essas ferramentas, a gente possa ter uma liderança refinada, uma liderança mais eficaz, tá certo? E para a gente pensar em liderança, amigos e amigas, a gente tem que pensar também na ideia de uma autoliderança. Não existe a liderança numa organização, num time, sem que exista também a autoliderança, que também é fundamental. Além daquele líder, que é aquele gestor, aquela pessoa que está à frente de uma organização, nós muitas vezes temos também os líderes que são, digamos assim, os líderes não oficiais, né? Que são aquelas pessoas que às vezes são líderes de quê? São líderes ali da conversa, ou então são os líderes ali da influência pessoal, são os líderes ali na hora do happy hour, né? Então, na verdade, numa organização tem uma série de líderes, e cabe a um líder de excelência, um gestor que tenha uma habilidade, um preparo, saber identificar quem são esses líderes e saber utilizá-los como parceiros, como aliados do crescimento da organização, né? Senão esses outros líderes que vão aparecendo como influenciadores de uma dimensão aí mais pessoal, eles, nesses relacionamentos que são estabelecidos, eles vão gerando movimentos, às vezes, contrários aos objetivos da organização. Isso é muito importante, a gente ter o foco também nessas lideranças que vão aparecendo em outros níveis de esferas. A gente tem aquele líder por poder, que é o chefe, o gestor, o administrador, mas tem esses líderes que são os líderes por influência, e aí o gestor ele tem que ficar muito claro, muito atento a esses líderes que aparecem. Então tem às vezes também aquele líder profissional, que é aquele que as pessoas procuram como exemplo, como aquela pessoa que sabe, né? Então tudo isso são movimentos que a gente tem que ficar atento dentro da organização. Uma outra característica importante é que cada pessoa tem que desenvolver a liderança de si mesmo. Cada um, de certa forma, é líder de si mesmo. Cada um é responsável pelos seus resultados, pelos seus valores, pelos seus produtos, por aquilo que cada pessoa entrega dentro da organização. Então, sem um determinado nível de autoliderança, às vezes a organização não funciona, né? Então, seja num nível subreptício, seja num nível claro, exposto, essa autoliderança ela sempre está acontecendo, tá bom? Então, se a empresa está colhendo bons resultados, é porque essa autoliderança de alguma forma ela está presente, seja na hora de selecionar pessoas, seja na hora de motivar, de deixar claro o que é que elas têm que fazer, seja porque foram colocadas ali as pessoas mais capacitadas para exercer essas funções, tá bom? Então a ideia é que sem autoliderança a organização não funciona. Então a gente pode também, por que não, treinar essa liderança, treinar as pessoas em valores dessa nova liderança, desse novo modelo de gestão, para que a gente possa obter melhores resultados, tá bom? Para que cada um seja líder do seu produto, da sua função, do seu cargo, daquilo que eu tenho que fazer, daquilo que eu tenho que entregar na minha empresa, na minha organização. Um valor muito importante para a autoliderança é a autorresponsabilidade, que é justamente assumir a plena responsabilidade daquilo que me acontece, né? Então muitas vezes acontece uma coisa dentro de uma organização, ou não foi ninguém, a gente não encontra quem é que fez, quem é que é o responsável por isso, ou muitas vezes a pessoa que acaba sendo identificada como a responsável, ela encontra N desculpas, N argumentos para tentar dizer que a culpa, na verdade, a responsabilidade não é dela, não é? Então a culpa é do computador, a culpa é da iluminação, a culpa é do trânsito, dos horários, e nunca aquela pessoa assume, às vezes, a responsabilidade pelos seus processos. E para que a gente tenha um resultado com excelência, um resultado de qualidade, a gente tem que trabalhar um pouquinho essa linha de autorresponsabilidade. Não que realmente nada seja da ordem do acaso, da ordem do aleatório, da ordem das complicações e problemas que acontecem no dia a dia, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes, ao trabalhar essa autorresponsabilidade, a gente pode ter resultados melhores, não é? Então é importante a gente olhar isso na nossa vida pessoal também. Muitas vezes a gente diz que a nossa vida está do jeito que está,
por causa da crise, por causa do meu chefe, por causa da minha família, por causa dos meus pais. Parece que a responsabilidade nunca é minha, não é verdade? Então a ideia é que quanto mais eu assumo essa responsabilidade, mais eu tenho o potencial de transformar minha vida pessoal e profissional, fazendo novas escolhas, reorientando a minha vida para me tornar aquilo que eu quero ser, para me tornar aquilo que eu quero fazer da minha vida, tá bom? Uma outra característica importante do líder é o foco no desenvolvimento humano. Talvez essa seja a característica mais importante da liderança, né? Então o líder ele se preocupa com o desenvolvimento humano. O líder ele se preocupa com a realização humana. Ele percebe que na verdade a empresa, a organização, ela está ali apenas para oferecer um serviço para esse crescimento das pessoas, tá bom? E ele percebe tanto as pessoas de dentro da organização como as pessoas de fora, ambos como níveis de clientes, são os clientes externos e os clientes internos, né? Então tem uma frase de um coach que eu gosto muito, que é o André Pesce, que ele diz que o coaching é desenvolver e despertar pessoas. Então do mesmo jeito a liderança é desenvolver e despertar pessoas, utilizando e unindo esses valores do coaching e da liderança, para a gente ter uma liderança mais eficaz, de mais qualidade, de mais competência, tá bom? E a última ideia que eu quero trazer para vocês são alguns dos valores do líder trabalhados por Surjavan Solar, que é o fundador da escola Condor Blanc de coaching, de liderança, tá bom? Que é o seguinte, o líder ele tem as seguintes características. A primeira delas é o nível do planejamento e da organização, tá bom? Sem planejamento, sem organização, não tem como a gente ter liderança, não tem como a gente entregar produtos, resultados positivos numa organização e também na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, tá certo? O segundo nível é a inspiração e a comunicação. Então o líder ele é treinado nessa habilidade de se comunicar, e um papel muito importante também do líder é gerar inspiração nas pessoas, gerar motivação para que eles possam atingir esses resultados, tá? O terceiro nível é justamente esse nível da negociação, com foco nas soluções, com foco na criação de soluções positivas, seja para as pessoas, para os clientes, para a organização, e também a busca desses resultados de uma maneira positiva, não de uma maneira absoluta, com foco só nos resultados, focando-se também nas pessoas, vendo a organização como uma visão sistêmica, como uma visão de um novo modelo de gestão, tá certo? E o último nível é o nível do empreendimento e da realização. Então muitas vezes o líder é aquele que se lança no novo, é aquele que empreende, seja através de uma nova estratégia, seja através de um novo projeto, seja através de novos valores, ou então de pequenas ações que vão gerando mudanças positivas no clima organizacional, no ambiente organizacional. Tudo isso vai focar, vai trazer muito mais realização, tanto para a empresa, para a organização, como também para cada pessoa que passa por esse líder, né? Então a ideia é que um grande líder, ele influencia muitas pessoas, e todos nós podemos nos lembrar de pessoas que nos influenciaram, todos nós podemos nos lembrar de pessoas que nos impactaram, que esses são os grandes líderes que passaram pelas nossas vidas, tá bom? Então algumas ideias importantes para nós concluirmos é que de todos nós somos líderes, tá bom? Então todos nós somos líderes, seja de nós mesmos, das nossas vidas, do nosso cargo, da nossa profissão, né? A questão fundamental aqui é a questão da qualidade, né? Será que eu exerço essa liderança com consciência? Será que eu coloco meus dons e talentos a serviço das pessoas? Será que eu assumo a responsabilidade pela minha vida profissional, pela minha vida pessoal, pelos meus relacionamentos? Será que eu procuro fazer isso com qualidade? Ou eu sempre boto a culpa no outro, a culpa na crise, a culpa no mercado, a culpa nas pessoas, e não vou em busca desse crescimento, né? E muitas vezes eu preciso também de um profissional que possa me ajudar a ter esses melhores resultados, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional. Então a ideia é, busque desenvolver essa liderança, aprenda a ser aprendiz para poder aprender a ser líder, né? Então você precisa aprender a aprender, precisa se abrir para o novo, para os novos conhecimentos, para novas formas de atingir aquilo que nós queremos, né? Quando a gente faz tudo igual, a gente tem sempre os mesmos resultados. Quando a gente começa a modificar, mas com essa mudança, focado no resultado, focado naquilo que a gente quer, focado em oferecer o melhor serviço para as pessoas, a ideia é que nós podemos ter também melhores resultados, resultados mais impactantes, mais positivos nas nossas vidas, tá bom?
Tem mais coisa que eu gostaria de falar com vocês, mas o nosso tempo já está aí, já está passando muito mais do que o que eu queria que fosse. Então a ideia é que nesse primeiro momento eu passei as coisas mais importantes sobre liderança. Então a gente vai fechando por aqui. Continue acompanhando nossos vídeos. Gratidão por acompanhar. O Projeto Jornadas fica por aqui e até a próxima.